Oi, gente, meu nome é Esté e vamos para mais um capítulo da, da nossa série de vídeos, um capítulo por vez. Vamos lá. Vou fazer da mesma dinâmica que eu fiz no último vídeo que eu gravei. Então, vai ser uma leitura que eu vou ler, vou parar e vou fazer uma discussão. Então, vamos iniciar. A ação de dar e receber entre a mente e corpo permite aos indivíduos realizar atividades que promovem a finalidade da vida. As ações de dar e receber entre marido e esposa em uma família, entre pessoas na sociedade, entre governo e cidadãos numa nação e entre as nações do mundo são essenciais para que todos possam viver em paz e harmonia. Por mais que uma pessoa seja má, a força de sua consciência, que impele para uma vida virtuosa, está sempre ativa em seu íntimo. Isto se aplica a todas as pessoas de todas as idades e de todos os lugares do mundo. Ninguém pode sufocar a força da consciência, que opera poderosamente, mesmo que não estando consciente de sua atividade. No caso, não estando consciente, por exemplo, vamos dizer uma pessoa que é má, assim, não vou dizer má por natureza, não acho que é um termo muito legal, mas faz atitudes más. Mas mesmo ela praticando atitudes cruéis, mas dentro dela há uma consciência que quer seguir uma vida boa, mas ela não pratica atitudes boas. Então todo mundo tem essa consciência que tem o intuito de fazer seguir um caminho mais virtuoso. Mas em umas, essa mente é ativa, em outras, essa mente ela dorme, não está em atividade. No momento em que uma pessoa comete uma má ação, sente imediatamente sua consciência pesada. Se a função da consciência estivesse ausente nas pessoas decaídas, a providência da restauração de Deus seria impossível. Mas como é gerada esta força da consciência? Uma vez que todas as forças são produzidas pela ação de dar e receber, a consciência não pode gerar por si só a força necessária para sua operação. Isto é, a consciência só pode operar quando forma uma base comum com algum parceiro sujeito e se envolve numa ação de dar e receber com ele. O parceiro sujeito fundamental da nossa consciência é Deus. A queda humana, em sua essência, prejudicou o nosso relacionamento com Deus. Ao invés de alcançarem a união com Deus, nossos antepassados envolveram-se em um relacionamento mútuo com Satanás, unindo-se a ele. Jesus foi o único filho gerado de Deus e ele atingiu a unidade com Deus através de uma perfeita ação de dar e receber. Quando nos unimos a Jesus em um perfeito relacionamento recíproco, podemos recuperar a nossa natureza original concedida por Deus. Podemos cultivar um relacionamento de dar e receber com Deus, para nós nos tornarmos um com Ele. Foi assim que Jesus serviu de mediador para as pessoas decaídas. Ele é nosso caminho, a verdade e a vida. Jesus veio com amor e sacrifício para dar tudo o que ele tinha para a humanidade, inclusive oferecendo sua vida. Se nós voltarmos para ele com fé e não perecemos, mas teremos a vida eterna, como está escrito em João 3,16. O cristianismo é uma religião de amor. Por meio do amor, sacrifício, ela esforça para abrir o caminho que restaura os relacionamentos horizontais de dar e receber entre as pessoas, centralizadas no amor de Cristo. Neste fundamento horizontal de amor, o caminho é aberto para restaurar o nosso relacionamento vertical de dar e receber com Deus.
Na verdade, este foi o principal propósito de todos os ensinamentos da obra de Jesus. Por exemplo, Jesus disse: Não julgueis para que não sejais julgados, porque o juízo com o julgades sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vós de medir a vós. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá um galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Esses versículos que eu acabei de citar são Mateus 7:1-2, Mateus 7:12, Mateus 10:32, Mateus 10:41, Mateus 10:42. É porque eu esqueci de deixar separadinho, me empolguei lendo. Uhum. Eu acredito que muitas dessas partes dos versículos que eu acabei de ler falam muito sobre a questão do karma e do dharma. Essa semana eu estava vendo vários relatos assim, de pessoas que não acreditavam nisso, né? De que tudo que vai e volta, sabe? Tem muita gente que não acredita, né? Pensa que, se eu não acreditar nessa força, não vai acontecer comigo. Mas acontece, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Porque o universo, ele é formado por essa força de ação de dar e receber. Então, nem tudo não é uma linha reta. O universo, ele é girado em algo redondo, um ciclo de ação de dar e receber. Quando se dá, se recebe. Quando se recebe, dá. O universo tem esse princípio. Tanto que nos exemplos citados na leitura passada, tem vários exemplos da natureza aplicada nesse sistema cíclico de ação de dar e receber. Então, até mesmo as atitudes que a gente pratica é uma ação de dar e receber, seja com o próximo ou com nós mesmos. Um exemplo que foi citado aqui em Mateus 7:1-2 é: Não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, não julgue o próximo, não fale mal do próximo, não critique o próximo, porque você também pode ser julgado, seja como os crentes dizem, no juízo final, ou seja até mesmo por outra pessoa também, sabe? Não, sei lá, não xingue para que não sejam xingados, entende? Não desrespeite alguém para que você não seja desrespeitado, porque tudo que vai, volta. Então, isso não precisa também ser algo relacionado a um meio social. Basta você ver também a si mesmo, como você se trata também. Se você quer alcançar uma meta e você não faz nada para alcançar essa meta, o que você vai colher no futuro é uma decepção por você não ter realizado aquela meta. Então, o universo tudo é girado em torno de um ciclo de ação de dar e receber, que mantém a energia ativa. Se a energia não fosse cíclica, o universo não funcionaria muito bem. Entenda, eu não falo universo em pessoas, né? Porque assim, a sociedade, por mais organizada que seja, não funciona muito bem. Mas eu falo das leis dos universos, da lei do universo. O fundamento de 4 posições que realiza o propósito de 3 objetos através da ação de origem, divisão e união. Ação de origem, divisão e união. O processo de criação de Deus começa quando
suas características duais, impulsionadas pela energia primária universal, formam uma base comum. À medida que realizam uma ação de dar e receber, elas geram uma força que leva à multiplicação. Esta força projeta as características duais em parceiros objeto, substanciais e distintos, cada um relacionando-se com Deus como seu centro. Estes parceiros objeto de Deus assumem, então, a posição de parceiro sujeito e parceiro objeto entre si. À medida que são impelidos pela energia primária universal a formar uma base comum, envolverem-se em ações de dar e receber, e em seguida eles se juntam numa união harmoniosa para formar um novo parceiro objeto de Deus. Todo esse processo, no qual duas entidades se manifestam separadamente e voltam a se reunir-se em uma unidade, é chamado de ação de origem, divisão, união. Certo. A origem de divisão união é de uma maneira mais prática, é como se origem, divisão, união. É como se fosse um losango. Vocês sabem o que é um losango, né? Um quadrado, só que virado ao contrário. Então, a origem de divisão união é como se fosse um losango. A origem é Deus. Deus é o que dá o boom na criação. É o que é o que fez os seres humanos. Deus é a origem. A divisão seria a feminilidade e a masculinidade. No caso, o homem e a mulher. Juntos em uma relação que eles têm, o homem e a mulher, têm a união. A união, no caso, representa os filhos deste homem e mulher. Então, por isso que o termo é... Assim, acredito que não pode ser apenas aplicado nisso. Tem outras questões que a origem de divisão união pode ser aplicada. Mas, de uma maneira mais prática, esse exemplo é mais claro de se entender. Eu acredito que a origem de divisão união é justamente esse losango que eu expliquei no início. Que você sabe que é um losango, né? Um quadrado. Deixa eu ver se eu acho um quadrado aqui. Quadrado. Losango é assim. Então, é como se Deus fosse a origem, é o ponto central. A divisão é esses dois pontos. E a união é embaixo. A união desse casal junto com a energia da origem. O propósito dos três objetos. Como um resultado da ação de origem, divisão, união, 4 posições são formadas. A origem no centro, o parceiro sujeito e o parceiro objeto. Parceiros objetos substanciais distintos na origem do modelo das suas características duais e a união deles. Qualquer uma das 4 posições pode assumir a posição de parceiro sujeito e envolver as 3 como um parceiro objeto, formando uma comunhão de 3 parceiros objeto. Quando cada uma age numa posição de parceiro sujeito, inicia uma ação de dar e receber com as outras 3 ao seu redor, que cumprem o propósito dos 3 parceiros objetos. O fundamento de 4 posições. Quando, através da ação da origem, divisão, união, e a origem e o parceiro sujeito, parceiro objeto projetados da origem e a união deles cumprem em conjunto o propósito dos 3 parceiros objetos.
o fundamento de 4 posições é estabelecido. O fundamento de 4 posições é a raiz do número 4, que é também a raiz do número 3, porque é o cumprimento da finalidade de 3 parceiros objetos. O fundamento de 4 posições é realizado por Deus, marido, esposa e filhos. Eles completam os 3 estágios de ação e origem, divisão e união. Por isso, o fundamento de 4 posições é a raiz, origem, divisão e união. Por isso, o fundamento de 4 posições é a raiz do princípio dos 3 estágios. Além disso, nesse fundamento, cada uma das 4 posições relaciona-se com 3 parceiros objeto, cumprindo a finalidade de 3 parceiros objeto. No total, existem 12 parceiros objetos, por isso é a raiz do número 12. O fundamento de 4 posições é a base fundamental do bem. É a realização da finalidade da criação de Deus. A base fundamental para a vida de todos os seres, fornecendo todas as forças necessárias para a sua existência e permitindo a Deus habitar neles. Portanto, o fundamento de 4 posições é a finalidade eterna da criação de Deus. Por isso que muitas vezes o número 4, na numerologia, é associado ao número base, ao que dá a estrutura. Então, o fundamento de 4 posições tendo essa raiz, né? O número 4 é literalmente a base da lei constituinte do universo, que é a junção dos três que é a junção dos 3 parceiros objetos, que é a junção também da ação de dar e receber, tudo isso em um só, que é o fundamento de 4 posições. Isso pode ser associado muito à carta A Casa, né, do baralho cigano, Lenormand, que é uma carta que fala sobre estabilidade, firmeza, muitas vezes familiaridade. Então, essa descrição me faz muito me lembrar a carta A Casa, que fala sobre essa estrutura firme. É uma estrutura firme que constitui essa lei do universo e que faz tudo girar, que faz tudo manter essa energia. Então é isso. O fundamento de 4 posições é a junção do propósito dos 3 parceiros objetos e da ação de origem, divisão e união. É tudo junto e misturado. Vamos para o próximo. O modo de existência do fundamento de 4 posições. Todos os seres que tenham completado o fundamento de 4 posições, cumprindo o propósito dos 3 objetos, através da ação de origem, divisão e união, movem-se em trajetórias circulares, elípticas ou esféricas. Como resultado, eles existem em 3 dimensões. Investiguemos agora a razão disto. A ação de origem, divisão e união. As características duais de Deus são projetadas para formar 2 parceiros objetos substanciais, distintos que interagem entre si. Como parceiro sujeito e parceiro objeto, o parceiro objeto responde ao parceiro sujeito para formar uma base comum e iniciar uma ação de dar e receber, com o parceiro sujeito, equilibrados pela força de dar, a centrífuga, e pela força de receber, a centrípeta. O parceiro objeto gira em torno do parceiro sujeito em um movimento circular, harmonizado e unidos. Da mesma forma, o parceiro sujeito torna-se um parceiro objeto em relação a Deus, girando em torno dele, alcançando a unidade com ele. Quando o parceiro objeto se une completamente com o parceiro sujeito,
A união de ambos pode apresentar-se diante de Deus como um novo parceiro objeto semelhante às suas características duais. O caminho para um parceiro objeto assumir a posição do parceiro objeto diante de Deus é estabelecido uma união com o parceiro sujeito. Nesta união de parceiro sujeito e parceiro objeto, cada um deles é composto de características duais, as quais, pelo mesmo princípio da ação de dar e receber, executam seus próprios movimentos circulares. Assim, vemos movimentos circulares de ação de dar e receber, tanto no parceiro sujeito como no parceiro objeto, simultaneamente envolvidos num movimento circular maior em sua união. Embora existam momentos em que os dois níveis de movimento circular entre parceiro sujeito e parceiro objeto possam ter órbitas no mesmo plano, em geral, porque o ângulo de revolução em torno do parceiro sujeito está constantemente se alterando, este movimento circular transforma-se em movimento esférico. Resumindo, todos os seres que tenham completado o fundamento de 4 posições executam movimentos circulares e esféricos. Por isso, o seu modo de existência torna-se sempre tridimensional. Tomemos o sistema solar como um exemplo. Os planetas posicionados como um parceiro objeto do Sol formam uma base comum e iniciam uma ação de dar e receber com ele, através de forças centrípetas e centrífugas, girando em torno de órbitas circulares. Ele e os planetas atingem a harmonia e unidade formando o sistema solar. Ao mesmo tempo, o planeta Terra, sendo um corpo composto por características duais, gira em torno de seu próprio eixo. O mesmo se aplica ao Sol e aos demais planetas. Eles estão em uma contínua rotação sobre os seus próprios eixos, porque são corpos compostos por características duais. As órbitas originadas pela ação de dar e receber no sistema solar não ocupam exatamente o mesmo plano. Na realidade, devido aos variados ângulos de suas órbitas e rotações, o sistema solar apresenta um movimento esférico em 3 dimensões. Da mesma forma, todos os corpos celestes existem em 3 dimensões devido aos seus movimentos circulares e esféricos. Quando os números de corpos celestes realizam a ação de dar e receber entre si, eles formam um corpo estruturando o universo. O universo existe em 3 dimensões na medida em que, regidos pelo mesmo princípio, os seus elementos envolvem-se em movimentos esféricos. Em outras palavras, esse tópico, o modo de existência no fundamento de 4 posições, ele coloca o fundamento de 4 posições na prática, como ele aparece, de fato, no universo em que a gente habita. Esse capítulo tá me parecendo mais uma coreografia. Deixa eu ver se eu acho uma folha. Só um momentinho. Escrever aqui. Vocês estão com tremelique, né? Porque vocês estão se tremendo tanto. Vamos se acalmar. Cadê uma caneta? Aqui, eu gosto de caneta azul. Então, é como se fosse mais ou menos assim. Parceiro sujeito. Eu gostei muito dessa parte aqui, ó. O parceiro sujeito torna-se um parceiro objeto em relação a Deus, girando em torno dele. Então, Deus é a origem.
Primeiro eu vou desenhar o desenho como é? Da origem, divisão, união, porque eu não sei se ficou muito legal. Deus, aqui, feminilidade, que a gente estudou semana passada. Feminilidade. Eu até desenharia o símbolo aquele símbolo, né, de feminino, masculino, só que eu não sei o masculino. Então, vamos ter que escrever masculino. E aqui são os filhos. Os filhos simbolizam a união do casal, né? Então, assim, de qualquer forma, os filhos pegam as características tanto do pai quanto da mãe, né? Você olha para um filho de alguém e diz assim, nossa, o formato do olho me lembra a mãe, a boca me lembra o pai. Então, é a união desse feminino e masculino que se teve. E isso tudo forma um losango. A origem, divisão, união. É mais ou menos isso aqui. Assim. Vou botar assim para vocês conseguirem ler, né? Essa é a origem, divisão, união. Vou botar aqui para não me perder. Origem, divisão, união. A origem, divisão, união é um losango. Agora vamos para os 3 objetos. Dos 3 objetos. Como resultado da ação de origem, divisão, união, 4 posições são formadas. A origem no centro, o parceiro sujeito, e o parceiro objeto. O 3 objeto é como se fosse um triângulo. Só que, né, porque a energia é feminilidade, que não pode se tornar, não pode estar numa posição de sujeito também. A posição de sujeito e objeto não depende de um gênero ou de uma energia. Depende da energia. Não, da energia depende, né? Eu tô querendo dizer que não depende da questão do gênero. Depende mais da energia que você tá tomando no momento. Então, muitas vezes, a energia pode vir, a energia de um passivo sujeito pode vir da feminilidade. Muitas vezes, a energia do objeto pode sair do masculino, da energia masculina. O que importa é não quebrar o ciclo da lei do universo. A ação da SB. Então, o processo dos 3 objetos funciona como forma geométrica, um triângulo. Agora, as 4 posições é como se eu não consigo associar uma forma geométrica, mas eu consigo me associar à carta casa. Então, eu vou desenhar uma casa aqui, ó. Aí, cadê? Aqui. 4. Vamos desenhar uma casa muito lindinha. Mas ela pega todas essas características. Cadê? Vou pegar uma casa que pegue todas as características que a gente aprendeu. Cadê? Calma, vocês não devem estar me entendendo agora, mas vocês vão me entender. Aqui. Pronto. Aí deixa eu desenhar a porta. Desenhar uma casa bem clássica. Bem clássica. O fundamento de 4 posições, deixa de lado. O fundamento de 4 posições é como se fosse essa casa. Vocês estão vendo, né? A casa desenhadinha. Ela é bem simples, mas ela tem o... Deixa eu desenhar aqui, de outra cor. Essa casa, ela tem o triângulo dos 3 objetos. Mas essa casa... Cadê outra caneta? Também tem... o losango.
No caso, o losango, ele é o verde. Losango, tá vendo o formato? O losango é um quadrado, só que virado num ângulo diferente. E o três objetos, ele é o triângulo pintado de laranja. Então, assim, tudo é conectado. Tudo é conectado. Então, o fundamento de quatro posições é a junção desse triângulo e losango para formar uma casa, para dar base e estrutura às leis do universo. Então, quando pensar fundamento de quatro posições, o que é? É uma casa. É a nossa casinha. Eita. Assim, a coreografia. Então, assim, essa tem uma parte também que eu gostei bastante, que diz assim: o parceiro sujeito torna-se um parceiro objeto em relação a Deus, girando em torno dele e alcançando assim unidade com ele. Quando. Não, peraí. Ah, sim, peraí. Tô entendendo. Outro desenho. Deus, sujeito. Podemos chamar parceiro sujeito e parceiro objeto só de sujeito e objeto. Vai ficar mais prático para nós, tá? Então, quando eu disser só sujeito e objeto, pense no parceiro objeto, no parceiro sujeito que a gente leu durante essas leituras, tá? Quando o parceiro objeto se une completamente com o sujeito, a união de ambos pode apresentar-se diante de Deus como um parceiro objeto. Então, ou seja, quando ocorre uma perfeita união, a união, como seria essa união, Esther? Seria uma união de ação de dar e receber, como a gente disse. A união de ação de dar e receber é como se fosse um anel, um compromisso. Então, quando se tem esse ciclo de ação de dar e receber com muito comprometimento, isso aqui tudo é como se fosse uma dupla com o nome parceiro objeto 2. Por que parceiro objeto 2? Porque Deus vê isso aqui tão conectado que ele associa a um parceiro objeto. Aí o ciclo acaba sendo Deus o sujeito e o objeto acaba sendo essa perfeita união de ação de dar e receber entre um sujeito e um objeto. Deixa eu colocar isso aqui de uma maneira mais clara. É como se Deus fosse uma escola. A escola é uma empresa, certo? E o sujeito fosse os professores. E o objeto seria os alunos. Quando os professores estão em perfeita união com os alunos, ou seja, os professores vão explicando a matéria, não está tendo nenhuma desarmonia, e os alunos estão em maior entendimento e compromisso com o estudo, ocorre essa ação de dar e receber perfeita entre relação de professor e aluno. Isso acaba se tornando uma escola harmoniosa. A escola vê esse ciclo de ação de dar e receber entre professor e aluno como se fosse um parceiro objeto dele, e a escola acaba se tornando um parceiro sujeito. Outra coisa que eu queria também ler, mas eu já falei. Bem, gente, é isso. Foi um vídeo bem conteudista, mas eu sou fascinada por esse conteúdo, gosto bastante. E eu espero que vocês tenham me entendido e gostado também da leitura de hoje. Cadê? Aqui. Não, peraí.
aqui, parei aqui. Então, eu espero que tenham gostado da leitura de hoje. Muito obrigada por estarem comigo aqui até o final. E é isso, gente. Tchau, tchau.